Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jéssica Marques, para quem não me conhece. Se inscreva aqui no meu canal, ativa o sininho para receber os próximos vídeos. E hoje eu vim falar para vocês de um tema que eu fiz uma enquete para ver se eu falava ou não, pois é um tema delicado, né, para as mamães. Como eu dou dica para as mamães, é um tema que não é legal ficar falando, não é interessante, mas ele é importante, tá bom? Então, como foi votado quase 100% para eu falar nesse assunto, então eu vou estar falando sobre o aborto retido, tá bom? Então, eu vou contar uma pesquisa que eu fiz sobre o aborto retido e a minha experiência como eu passei por isso, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, o que eu vou estar falando para vocês, meninas, foi o que eu passei, tá? A minha experiência. As grávidas que estão assistindo, não fiquem com isso na cabeça. Claro, a gente fica com aquele medo. Será que minha gestação tá tudo bem? Será que meu bebê tá tudo bem? Mas, em primeira coisa, pensamento positivo, sempre, tá bom? Qualquer coisa que a gente for fazer, que é algo que a gente gosta, que a gente tem interesse, tem que ter pensamento positivo. Então, para sua gestação, pensamento positivo, coisas boas, nada de pensar, nada de medo, que isso não atrai coisas boas, tá bom? Então, vamos lá. Então, eu fiz uma pesquisa sobre o aborto retido para explicar melhor para vocês. Quando aconteceu comigo em 2017, em dezembro de 2017, eu não fiz pesquisa depois, assim, tão igual eu fiz agora, dessa forma, porque era uma coisa que, sim, eu tava sentimental, tava sensível, então eu não tinha interesse em saber, assim, a profundo sobre o aborto retido, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho para vocês. O aborto retido acontece quando o embrião morre e não é expulso do corpo, tá? Então, tem o aborto espontâneo, que é que as mulheres têm o sangramento, né? O bebê sai, o corpo expele, então, esse bebê, né, do nosso ventre. O meu foi aborto retido, então eu perdi o bebê, não sabia, descobri só numa ecografia, vou contar mais pra frente. E por isso que se chama aborto retido. Ele fica ali dentro e ele não é expelido pelo corpo, tá bom? Ele pode ficar dentro do útero da mulher por semanas ou até meses, tá? Então isso é bem perigoso porque pode causar infecção, tá? É bem perigoso mesmo para a mamãe. Normalmente ele ocorre entre a oitava e 12 semanas de gestação, tá? Então, o tratamento consiste em esvaziar a cavidade do útero, que é a curetagem, que foi o que aconteceu comigo. Eu fiz uma curetagem. Os sintomas são sangramento e o desaparecimento dos sintomas da gravidez. Vamos supor, se você tá enjoada, se você. Aqueles sintomas da gravidez que toda mamãe sabe, tá? Então, normalmente esses sintomas somem, tá bom? Então, é isso aí. No meu caso, eu tive uma dor algumas semanas antes da terceira ecografia, que foi que eu postei no meu story do Instagram. Eu tive uma dor bem forte na virilha. Então eu fiquei com aquela dor, fiquei, acho que eu vou na maternidade, acho que eu não vou, acho que eu vou, acho que eu não vou. Fiquei naquela, vou ou não vou. E eu tive um corrimento um pouquinho escuro. Mas assim, nada, foi bem pouquinho, assim, eu tive um corrimento escuro, nada muito, meu Deus, preocupante. E eu fui pesquisar, é normal ter corrimento e tal. E eu fiquei naquela, não vou agora, tá tudo bem, não vou. Talvez deveria ter ido. Se eu fosse, talvez meu bebê estivesse aqui, eu acredito que não. Era para ser, era o momento, mas pra frente eu vou falar disso, que tudo tem um tempo, tudo tem um propósito, então eu acredito que era a hora, né, de ter acontecido aquilo. Não que a gente quer, né, mas enfim. Esse foi um sintoma que eu tive um corrimento e uma dor na virilha bem desconfortável. Possíveis causas para aborto retido. Então eu vou ler elas porque são várias, tá? E vou estar explicando para vocês o que aconteceu comigo. Então, as causas comuns do aborto retido: má formação fetal, alterações cromossômicas, idade avançada da mulher, má nutrição durante a gravidez, uso de álcool, drogas, cigarros e alguns medicamentos, doenças da tiroide não tratada, diabetes não controlada, infecções, que foi um caso que eu tive, uma infecção, trauma, como um acidente de carro ou quedas, obesidade, problemas no colo do útero, hipertensão severa e exposição a radiações, tá? Então, essas são algumas causas do aborto retido. Eu tive uma infecção de urina,
tá? Entre a segunda... Depois da segunda ecografia eu tive essa infecção, eu fiz um tratamento, tomando antibiótico e tudo. Então, pode ter sido a causa? Pode também, tá? Normalmente, as mulheres que sofrem aborto retido, elas não apresentam risco numa gravidez futura, tá? Que foi o meu caso. Então, eu vou contar um pouquinho pra vocês agora a minha experiência, o que eu passei e como foi pra mim, tá bom? Então, em 2017, lá pela metade do ano, mais ou menos, acho que foi, eu e minha esposa decidimos que íamos parar de tomar remédio, sempre tomei anticoncepcional, pra ter um bebê. Pra gente já era hora, a gente tava querendo tudo, já tinha um tempo de casado, então a gente fez essa escolha. Aí eu parei de tomar o remédio, eu acredito que deu uns, não lembro exatamente quantos meses que deu. E aí eu descobri a gravidez, acho que foi 5 meses, se eu não me engano, sem tomar o remédio, e aí eu descobri a gestação. Eu descobri a gestação em outubro, dia 24 de outubro de 2017. Logo que eu descobri a gestação, né? Nossa, fiquei toda feliz. A primeira pessoa a saber foi até minha sogra, que ela morava ali na casa dela. Fui feliz contar pra ela, daí a gente fez uma surpresa pro meu esposo, todos felizes. Aquele todo processo que toda mamãe sabe que é uma benção passar. A primeira ecografia que eu fiz logo foi no dia 27 de outubro de 2017. Então, deu ali 5, 6, 7. 3 dias depois que eu descobri, eu já fiz uma ecografia, que foi a transvaginal, que é a primeira, né, que toda mamãe faz. Nessa primeira ecografia, só tava aparecendo o saco gestacional. Ainda não conseguia ver o embrião e nem o doutor. Mas ele já confirmou uma gravidez. Então já estava confirmado que estava grávida, né? Mas eu não vi embrião, não vi batimento, então seguimos lá normal no próximo mês para a segunda ecografia. Na segunda ecografia eu fiz no início de novembro, dia 10 de novembro. Então não deu muito tempo do dia 27 de outubro pro dia 10 de novembro. Tanto pela ansiedade também minha, penso numa pessoa ansiosa, e também pra gente saber se o embrião desenvolveu, se o embrião estava se desenvolvendo dentro do saco gestacional. Então a gente conseguiu ver o embrião nessa segunda gestação e ouvir os batimentos do embrião. Só que os batimentos já estavam bem baixo do que é o normal. Sempre os médicos veem assim, vamos supor, tá com 6 semanas, 7 semanas, tem que estar, o batimento tá tanto, teria que estar tanto. Então eles têm uma média para ver se aquela gestação tá indo bem. O médico já informou pra gente nessa segunda ecografia que os batimentos não estavam dentro do comum, estava abaixo do que era o normal. Então, nessa consulta aí eu já saí assim, né, muito triste, com muito medo. Eu e meu esposo logo saí da sala, já meio que chorei, fiquei ali, né, tipo, ai, preocupada, meu Deus, o que vai acontecer? A gente, né, mãe de primeira viagem, a gente não sabe de nada, não sabe como funcionam os exames, todo esse procedimento que toda mãe aí de primeira viagem passa e é tudo uma surpresa, tudo uma novidade. Então a gente ficou naquela, né, preocupados os dois, e esperando a próxima ecografia para ver como vai ser. Nesse período que eu fiz essa segunda ecografia, eu descobri uma infecção urinária, que foi o que eu falei um pouquinho antes. Então, eu fiz um tratamento com antibiótico e até então tava tudo normal. Mas depois desse período, aí, antes da terceira ecografia, que eu já tava indo para 12 semanas nessa terceira ecografia que eu iria fazer em dezembro. Então, ali mais ou menos a segunda ecografia 7, 8 semanas, 6 semanas pra ir pra próxima logo perto das 12, né? Então eu daria um mês ali mais ou menos pra fazer a outra ecografia pra gente ver como que tá. Então nessa terceira ecografia era pra mim estar com 12 semanas. Então todo mundo sabe, todas as mamães sabem que com 12 semanas a gente faz aquele exame da nuquinha, né? Então, pra gente ver se o bebê tá tudo bem, se não tem nenhuma deficiência. E algumas mamães até descobrem o sexo do bebê nessa ecografia. Muito difícil, mas algumas conseguem. Então, assim, gente, nessa ecografia a gente foi num laboratório diferente. Por quê? Porque a primeira e a segunda a gente fez num laboratório e por receber notícias ruins, o médico, assim, foi bem seco, assim,
sabe, meio rude, assim, a gente não gostou do atendimento dele e também a gente tinha recebido notícias ruins, ninguém gosta de receber notícias ruins, né? Então a gente falou, vamos fazer em outro, vamos ver se é melhor, vamos fazer ecografia em outro lugar. A gente recebeu uma indicação e foi. Chegando lá, a gente fez a ecografia, a doutora. Gente, eu não sei se foi só comigo, né? Não sei quem mais aí que tá me assistindo passou por um aborto retido. Os médicos, eles não estão preparados para isso. Eles passam por isso, acredito que muitas vezes, mas eles não são preparados, gente. A médica começou a passar o negocinho do ultrassom na minha barriga e, né, eu toda ali feliz, esperando pra ver o que ela ia falar. Até falei pra ela, falei, você grava tudo? Porque a gente pensou que poderia descobrir o sexo. Ela falou que sim, cobrava a mais, porque a gente pagou a parte essa ecografia. Aí então nós todos felizes ali, ela tava passando aquele negocinho de ecografia na barriga e uma outra moça digitando o que ela falava. Ela começou a passar o negocinho da ecografia, não sei como que chama aquilo, da ultrassom na minha barriga e começou a falar bem assim, nossa, teu bebê diminuiu. E daí eu já, tipo, como assim meu bebê diminuiu? Tem como o bebê diminuir? Aí ela começou a passar dela. Não tô ouvindo batimento cardíaco, não tô ouvindo batimento cardíaco. Tipo, foi mostrando o desespero dela pra mim, meu esposo sentado ali do meu lado vendo, a gente passando por tudo aquilo. E daí ela, Jéssica, eu vou pedir pra você, né, tirar a roupa ali pra gente fazer uma transvaginal. Porque ela não tava conseguindo encontrar ali o que era pra ela estar vendo com 12 semanas. E aí quando eu fui no banheiro, falei assim, ai Deus, só o Senhor mesmo, tá nas tuas mãos. Saí de lá e ela veio fazer a transvaginal e aí ela descobriu que eu tava com descolamento da placenta e que não tinha mais batimento cardíaco em embrião. E aí aquilo, tipo, eu fiquei travada, assim, eu fiquei em choque, não conseguia ter reação nenhuma, nem chorar, nem fazer pergunta. Simplesmente ela foi passando ali por baixo, né, fazendo o exame, falando que não tinha mais batimento, que tinha descoberto um descolamento de placenta. Talvez por isso aquela dor que eu tava sentindo na virilha. Hoje eu entendo algumas coisas, na época, tipo, tudo pra mim era novo, tudo pra mim era estranho. E aí ela, né, mandou me vestir tudo. Quando eu sentei de frente pra ela, aí ela falou assim, olha, qual que é a tua maternidade? Tudo, na época era pelo SUS, né? Não tinha, o plano ainda não era válido, meu plano de saúde. Aí eu peguei e falei pra ela, tal hospital, tudo dela, ó, você vai ter que ir pra lá então pra fazer uma curetagem. Quando ela falou esse nome, eu já entendi o que tinha acontecido. Aí caiu minha ficha, tipo assim, eu perdi o meu bebê. Fiquei firme ali, ainda não chorei nem nada, fiquei, nossa, uma pedra. Aí, por que quando ela falou curetagem, eu caiu minha ficha? Porque um pouco antes junto com essa minha gestação, a minha tia e uma amiga, minha vizinha também teve a gestação interrompida. E a delas foi na mesma situação da minha. Então elas tiveram um aborto e tiveram que fazer a curetagem. Então foi bem recente, assim. A minha amiga perdeu, minha tia perdeu e depois foi eu que perdi. Então pense, né? Foi bem difícil pra família, pra todos. É, Aí eu saí do consultório com meu esposo, logo ao entrar no elevador, aí eu desabei. Daí desabei, meu esposo me abraçou, falou, amor, a gente tem que ser forte e tal. Começou a falar algumas palavras, eu segurei o choro de novo. Eu, pra chorar assim, acho que fácil é mais em filme mesmo, porque na vida real, quando acontece alguma coisa, eu tento me segurar ao máximo pra não chorar. Aí então, nesse mesmo dia, era numa sexta-feira, lembro até hoje, né? Era a nossa formatura do curso de casais, o terceiro curso que a gente estava fazendo, o segundo curso de casais, segundo ou terceiro curso de casais que a gente estava fazendo, e era bem o dia da nossa formatura. Aí eu olhei pra ele no carro e falei que a gente poderia ir pra formatura e talvez amanhã ir no hospital, ir pra maternidade. Dele, não, vamos agora pra maternidade. Então, na mesma hora, eu comecei a disparar mensagem pra minha mãe, meus familiares, avisando o que tinha acontecido comigo. Então, que a gente tinha perdido o nosso bebê. Aí a gente foi direto pra maternidade. Então, lá na maternidade, esperei ser atendida pelo médico, foi feito o toque, ele pegou o exame, porque ele tem que fazer, né? Ele pegou o exame, tudo, e foi comprovado que eu tinha que me internar para fazer a curetagem. Porque fui direto para curetagem, foi tudo muito rápido. No laudo do exame que a doutora deu dessa terceira ecografia, ela colocou lá que
houve parada de crescimento, no caso o desenvolvimento do bebê parou entre a 7ª e a 8ª semana. Então, naquele exame era para mim estar de 12 semanas. Então, se eu perdi com 7, 8, 9, 10, 11, 12. 9, 10, 11, 12. Então, 4 semanas. Então, eu fiquei com um mês praticamente com o feto morto dentro de mim. Então, eu podia ter pegado uma infecção, eu ter morrido devido a uma infecção que é bem perigoso, gente. Então, por isso que foi tudo muito rápido. Então, eu tinha que ir no hospital, eu tinha que tirar o que ficou ali dentro de mim, o resto do embrião. Na verdade, não tinha mais nem embrião formado. Depois do exame, do lado do exame, era só restos mesmo que tinha se deformado ali dentro de mim. Enfim. Então, o resultado do exame foi assim: parada de crescimento com 7, 8 semanas, com descolamento retroplacentário. Então, talvez aquela dor que eu tive foi, que talvez ocasionou a infecção que eu tive e a descolamento de placenta sem eu saber. Então, eu continuei me movimentando normal, continuei sempre minha vida normal. Talvez se tivesse me cuidado ou tudo mais, talvez a história seria diferente. Ou não, como eu falei, Deus tem um propósito para todas as coisas, mesmo na dor. É difícil entender, mas é a verdade. Então, eu fiz a minha internação. Então, na maternidade, foi um pouco constrangedor, assim, porque eu fiquei num quarto com uma moça gestante. Ela já estava quase no final da gestação dela. Ela estava internada lá porque ela estava correndo o risco do bebê querer nascer antes do tempo. Então, pra ela foi constrangedor porque tinha alguém lá que acabou de perder um bebê, que era o meu caso, e pra mim, que tipo, era uma mãe que tava ali, e logo ela ia ver o teu bebê. Então, assim, foi, sabe, bem delicado tudo, mas eu tava, assim, firme e forte, mandando mensagem. Quando as pessoas mandavam algumas palavras pra mim, eu desabava. Até na hora lá que eu mandei mensagem para meus familiares, minha mãe, eu vou te ligar. Eu falei, mãe, não me liga que eu não consigo falar, eu não tô em condição de falar. Foi bem difícil. Só quem passa sabe a dor que é. Então, aí eu fiquei internada de sexta para sábado. Na sexta-feira mesmo, à noite. Como isso foi tudo de manhã, eu fiz o exame, eram umas 9 horas da manhã. Então, logo eu fui pra maternidade lá por 10 horas. Como eu tinha tomado café antes de fazer o exame, eu tinha que ficar em jejum para fazer curetagem. Então, toda hora que eu tava lá na curetagem, vinha toda enfermeira. Sempre vinha enfermeira, tipo, fazer toque em mim pra ver se eu tava com sangramento ou não. Eles colocaram, na verdade, tipo uma pílula dentro de mim pra ver se o corpo se expelia, mas não expelia, como já tava há muito tempo ali dentro, né? Então, no final das contas, eles decidiram que era a curetagem mesmo que eu tinha que fazer. Então, deu lá o tempo de jejum, eu fui pra sala de curetagem, que foi o momento mais difícil da minha vida até hoje. Então, deitada numa maca, de braços abertos, né? Pra gente ficar, eles te sedar e pernas pro ar, né? Quem é mãe, quem é mulher sabe o que a gente passa quando faz o Papa Nicolau, quando faz exames ali ginecológico. E aí foi o momento que eu, na minha cabeça, falei, não tenho mais meu bebê, eu perdi meu bebê. Estão tirando ele de mim, mas já tinha saído. Então foi bem difícil pra mim ali. Logo quando eu acordei da anestesia, tava numa sala, e aí veio uma enfermeira, e aí caiu minha ficha. Daí ela começou a falar comigo, falou assim: olha, talvez era pra ter um bebê que tivesse algum problema, um bebê com uma formação, Deus sabe todas as coisas. E aí eu comecei a chorar, e aí caía lágrima no meu olho, eu tava meio sedada ainda, então, né, tava voltando ali da sedação. E aí fui levada pro quarto, era bem tarde já da noite, aí tava só eu e meu esposo. E aí, então eu passei mal depois disso, fui tentar ir pro banheiro pra ir tomar um banho. Não tinha enfermeira suficiente pra me acompanhar, o meu esposo que teve que me acompanhar. Porém, quando eu cheguei no banheiro, eu passei mal, eu desmaiei. Então, acabei passando mal. Então daí eu fui, deitei de novo pra cama e dormi direto. Aí sábado de manhã eu já tive alta. E aí a realidade bate quando a gente chega em casa, né? A gente não tinha comprado nada ainda de bebê. A gente tinha só ganhado uns 3 presentinhos, mais ou menos. Então, assim, pra você olhar, pra você voltar pra tua realidade, é difícil. Então, eu lembro que eu fui pra casa da minha irmã, minha mãe tava lá. Eu e meu esposo, né? A gente foi pra casa da minha irmã. Aí almoçamos, tudo no sábado. Aí no sábado à tarde, daí que a minha mãe colocou um louvor pra gente ouvir, né? E às vezes as pessoas se perguntam, por que Deus permite acontecer isso? Você não confiava em Deus? Você não tinha um Deus? Tenho, ainda tenho um Deus, graças a Deus.
E ele tem um propósito em todas as coisas, na dor, na alegria. Às vezes a gente acontece coisas, perde o ente querido, acontece um aborto, a gente não entende por quê, a gente vai entender lá na frente. Depois que eu tive esse aborto, depois que outras coisas aconteceram em minha vida que logo eu vou falar, eu mudei muito como pessoa. Eu ainda tenho que mudar, todos nós, né? Ninguém é perfeito, mas eu mudei muito como pessoa. Então, é, acredito que em tudo Deus tem. Deus tem um cuidado, Deus tem um propósito. Talvez não fosse a hora, não era o momento. Enfim. E aí nós desabamos quando minha mãe colocou aquele louvor, nós três se abraçamos e choro e nossa, meu Deus, que difícil. Aquilo foi um desabafo, assim. E enfim, depois disso tudo, eu tava de férias nesse período, eu não tava trabalhando, foi bem no final do ano. Aí depois de tudo isso passar, foi o retorno ao trabalho, que foi o difícil, em janeiro. Então passei ali, foi dia 15 de dezembro de 2017 que eu perdi, a semana do Natal. Então foi bem difícil aquela semana do Natal para mim, o Natal foi bem difícil. Pessoas perguntando do meu bebê, da minha barriga, do aborto. Aí veio janeiro, o retorno do trabalho. Eu pensei, Jéssica, você tem que ser forte. Você é forte, você tem que ser forte. E chegando no meu trabalho, foi feita a gente fez uma postagem no Facebook logo depois do aborto para avisar os amigos, alguns familiares que não viram as mensagens que a gente tinha perdido o bebê. Como a gente anunciou que estava grávida, também falei para ele para anunciar no Facebook dele, do meu esposo, que a gente tinha perdido o bebê. E aí, voltando ao trabalho, muitas pessoas não veem o Facebook, ou não tem, talvez, como amigo, ou não viu a postagem, porque tanta gente postando coisa toda tanta hora. Logo encontrei a tia da limpeza e ela pegou e falou pra mim assim, ai filha, eu chorei quando você me mandou mensagem e tudo. Daí eu falei, tia, bem firme e forte, eu ali, durou. Falei, tia, foi difícil. E continuei, subi, fui pra minha sala, fui pro setor que eu trabalhava e logo veio uma amiga minha, talvez se ela ver esse vídeo ela vai lembrar. Antes de mim, como a gente tava voltando do final do ano, todo mundo se abraçando, tal, como foi o final do ano, tudo. Ela veio e. Ai, antes de te dar oi, eu vou dar oi pro bebê. E pegou na minha barriga e falou assim: oi, bebê. Nossa, a hora que ela fez isso, hoje eu dou risada, porque assim, coitada, ela não sabia, ela não tinha visto a postagem. Nossa, eu desabei. Aí pra mim eu falei, meu Deus, como é que eu vou enfrentar tudo isso? Aí eu falei pra ela, eu perdi meu bebê. E dela, meu Deus, ela entrou em choque, coitada, não sabia o que fazer, não sabia enfiar a cara. Entrei na sala dela, ela me atendeu, nos acalmamos, tudo. E aí expliquei que tinha perdido o bebê, tudo. E segui a vida. Como eu trabalhava com atendimento, então vinha toda hora professores, vinha funcionários, então tinha pessoas que não viam, então eu passei por várias perguntas, várias coisas. Exemplo, pessoas vinham e falavam, nossa, Jéssica, você voltou de férias, eu achei que ia estar com barriga, cadê tua barriga? Mas eram pessoas que não sabiam que eu tinha perdido, não tinham culpa. Então eu tive que ser firme na resposta e também não ser grossa ao mesmo tempo, porque eles não sabiam, eles não tinham culpa da minha dor, do que eu estava passando. Então depois veio mais pessoas querer pegar na minha barriga e falar, oi, cadê o bebê? Mas tipo assim, pessoas que eu tinha certeza que não sabia que aquilo tinha acontecido comigo. E aí sim foi, enfrentar a vida, seguir mais pra frente. Depois o médico tinha me falado que eu tinha que ter feito, eu fiz um exame para ver se eu não fiquei com nenhuma bactéria devido a ter ficado muito tempo ali com o feto, né? Então eu fiz um exame depois disso, eu não fiquei, graças a Deus, com nenhuma bactéria, nada que pudesse me prejudicar. O que o médico me indicou foi que se eu quisesse engravidar, eu teria que esperar de 6 meses a um ano de novo para engravidar, porque foi feita uma raspagem no colo do útero. Então, o útero tinha que se sarar, se curar ali para de novo conseguir segurar uma outra gestação. Então era bem perigoso. Então a médica falou: se você quer ter logo outro bebê, não volte a tomar remédio, só se cuide com outros métodos. Mas se você quiser demorar, não volta, volta a tomar o teu remédio normal. E como eu não queria, a gente esperou os 6 meses, né, pra tentar novamente. E em uma semana, dentro dos passou 6 meses, então foi em dezembro, em junho mais ou menos, foi em junho de 2018. Eu e minha esposa tivemos uma relação ali na semana e a gente falou assim, se a gente não engravidar dessa vez, eu vou voltar a tomar remédio. Foi essa vez que a gente fez sem se cuidar, no caso. Se não, eu vou voltar a tomar o remédio. E aí, dentro dessa semana, eu passei por um retiro. Esse retiro se chama Encontro com Deus, para quem sabe, quem tem experiência. Eu não tô vindo aqui falar de religião nem nada, mas só tô contando minha experiência para vocês entenderem. Nesse retiro eu tive uma revelação através da vida de um pastor, que eu gosto muito.
é muito usado por Deus. E que ele veio no meu ouvido e falou que Deus estaria colocando uma semente no meu útero naquele dia. Nossa, e eu caí impactada, para quem teve experiência com Deus sabe o quão forte é. Eu caí impactada e depois daquele retiro eu fiquei na cabeça, né? Que semente? Será que pode ser semente espiritual? Pode ser semente física? Eu não queria pôr na minha cabeça que eu ia ficar grávida de novo, porque passar por tudo que eu passei, sabe? Todos os medos, tudo que eu passei. E aí deu final do mês de junho, eu comecei a passar mal e eu levantava, eu caía, fui no médico, fiz vários exames, menos o de gravidez, porque eu falei, não, eu não tô grávida, eu não tô grávida. No início do mês tinha vindo a minha menstruação, eu falei, eu não tô grávida. E o médico falou assim, olha, faz todos, fiz até eletro, fiz exame do coração pra ver se estava tudo bem. E depois aquilo o médico falou, olha, se você continuar com essas quedas de pressão, volta aqui pra gente fazer exames mais avançados. E aí depois disso, deu início de julho de 2018, eu continuei passando mal, daí eu falei, peraí, já virou um mês, já era pra descer pra mim de novo. Eu falei, eu vou fazer um teste de gravidez, sem contar pra ninguém, né? Fui lá na farmácia, comprei o teste e fiz em casa. Era de noite, já tinha saído do serviço. E eu fiz o teste e aí deu positivo. Meu Deus. Saí do banheiro chorando com o teste deu positivo e falei pro meu esposo, eu tô grávida e chorando, porque ao mesmo tempo eu tava feliz que eu queria ter um bebê, mas ao mesmo tempo com medo de tudo que eu passei, de perder outro bebê. Ai, só quem passa sabe, gente, foi muito difícil. Mas pra honra e glória de Deus, eu tive meu outro bebê, que é o Christopher. Pra quem vê aí no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, eu sempre posto status, sempre posto vídeo. É o amor da minha vida. Então, e é a promessa de Deus. Na primeira gestação, eu não cheguei a descobrir o sexo. Então, a gente já tinha nomes, que era Christopher se fosse menina e Rebecca se fosse... Christopher se fosse menina e Rebecca se fosse menina. Então, como a gente não descobriu o sexo do bebê na primeira gestação, a gente falou, vamos continuar com o nome. E aí a gente descobriu que era menino na segunda gestação, a gente ficou muito feliz e a gente já tinha esse nome, Christopher, desde o início do namoro, e aí ficou. Christopher, para quem não sabe, significa aquele que carrega Cristo consigo. Então acho que é isso, gente, é um pouquinho do meu testemunho, um pouquinho do que eu passei. É... Espero talvez ter ajudado, confortado alguma mamãe. E é isso aí, as mamães que estão me assistindo, que estão grávidas, que Deus abençoe o bebê de vocês, o parto de vocês. Não fiquem com pensamentos negativos. Pense em coisas boas, pense que o parto vai dar certo, pense que a gestação vai dar certo, vai dar tudo bem. E coloque Deus em primeiro lugar, que tudo vai dar certo. Tá bom? Pra quem não me segue ainda, me siga no Instagram, Jéssica Marques, e se inscreva no meu canal aqui no YouTube. E compartilhem para as mamães que vocês sabem que já passou pro aborto, que talvez eu possa confortar alguma mamãe e falar que em Deus a gente encontra cura, a gente